Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Leremos dos versos de 1 até o verso número 31. O profeta Daniel se encontra depois do livro de Ezequiel. Para ajudar você, talvez um profeta não tão lido, mas há um valor muito grande naquilo que será ministrado ao nosso coração, aqui nessa porção de Deus para nós nessa noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, parte do verso 1 até o verso número 31. Diz assim a Escritura, achamos? Amém? Daniel 5, de 1 a 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei e falou: ó rei, disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador.
Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu de soberba, lhe foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como bois, e como o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre e de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se na escritura, ou se escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa porção tão rica da Escritura que nós acabamos de ler. Deus, quanto ensino para nós aqui nessa noite. Por favor, traz uma revelação do alto para a gente, entendimento das coisas espirituais, para que a gente compreenda a Tua proposta para a vida aqui e mais ainda para a vida na eternidade. Nos ajuda, Deus, a compreender, abre nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para que ao ouvir a Tua palavra, nós também sejamos capazes de nos posicionar de maneira positiva à Tua palavra, respondermos de maneira espiritual ao chamamento em obediência da Tua palavra e vivermos, ó Deus, uma vida digna aqui, que concederá a cada um de nós uma vida eterna ao lado do Senhor. Muito obrigado, Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, quero compartilhar com você essa noite uma palavra: você está preparado para a eternidade. Eu gosto de falar de eternidade, até porque a mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de eternidade. Jesus, ao longo do seu ministério, ele sempre falou e ele sempre propôs a ideia da eternidade. A mensagem dele focava o reino dos céus. É pertinente para nós falarmos hoje sobre você estar preparado para a eternidade. O alvo do nosso sermão hoje, o objetivo dele, a pessoa que será foco para nós, se chama Beltsazar. E preste atenção aqui, logo no início, que eu quero construir uma separação.
Belsazar para Beltesazar. Olha, Belsazar, presta atenção, que eu vou repetir isso várias vezes durante o sermão. Belsazar é o rei da Babilônia. Beltesazar é Daniel. Lembra, lá em Daniel, capítulo 1, Daniel com os outros 3 foram levados para a Babilônia. Quando chegaram lá, eles receberam nomes babilônicos. E o nome babilônico de Daniel era Beltesazar, diferente de Belsazar, que é agora o imperador de todo o domínio babilônico. A gente precisa observar isso para a gente dar continuidade e você entender muito bem aquilo que a gente vai pensar essa noite. O foco da nossa ministração hoje é olharmos diretamente para a vida de Belsazar, o rei Belsazar, o rei ou o imperador da Babilônia. Belsazar deu uma grande festa, mas o que ele não observava, o que ele não pôde observar, que aquela noite seria a última noite da sua vida. A verdade é que todo o império babilônico, e o império babilônico foi um dos impérios mais proeminentes da história, maiores da história, em grandeza, domínio, riqueza. Seu pai, Nabucodonosor, foi o maior imperador babilônico existente, e agora ele se senta no trono, e no dia que o império vai ser totalmente desfeito, porque Dario, o persa, está margeando as margens do rio Eufrates e está para pegá-lo de surpresa, então dar cabo ao império babilônico e iniciar então o império medo e persa. Ele está dando uma grande festa. Você consegue entender isso? No dia que ele está festejando, que ele está se alegrando, é o seu último dia. No dia que ele acha que ele está abafando, ele chama os principais para virem a ele, para virem a sua grandeza, o seu esplendor. É o dia final. Irmãos, há uma linha que a gente não consegue ver entre a paciência de Deus e a justiça de Deus. A verdade é que Deus é paciente para comigo e com você. Mas isso não significa que a paciência de Deus anulará a justiça de Deus. Deus é paciente com o homem porque espera que o homem se arrependa. Por isso Deus é paciente para com o homem. E isso não significa que Deus deixará de ser justo para com o homem. Ou seja, que Ele não trará ou não tratará nossos erros, nossas falhas e nossos pecados e nos deixará viver impune. Isso é um grande erro. Belsazar, rei da Babilônia, vivia assim. E esse dia chegou. E foi-lhe feito a seguinte pergunta: você está preparado para a eternidade? Irmãos, todos nós viveremos na eternidade. A teologia diz que a alma é imortal. Na verdade, há um caminho dentro da teologia que fala da imortalidade da alma. Nós vamos morrer aqui, mas para a eternidade nós viveremos. E quando a gente fala de eternidade, nós precisamos falar que há 2 caminhos que vão conduzir à eternidade. A eternidade foi um homem que morreu com Deus, que estava preparado para se encontrar com Deus, e no ato da sua morte ele vai para um lugar chamado paraíso, também conhecido como seio de Abraão, e que depois de que Cristo voltar, ele vai adentrar os portões celestes, vai viver no reino dos céus, de eternidade a eternidade. Mas a Bíblia fala também de um outro caminho, de um homem quando ele morre, e ele vive uma vida não agradável a Deus, e ele não estava preparado para esse momento, que é justamente o alvo da nossa ministração hoje. O rei Belsazar, ele morre, e ele vai para o inferno, para um lugar de tormento, e este lugar não é o final. Apocalipse capítulo 20 diz que o diabo e o inferno foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo sim é o dono da segunda morte, e no lago de fogo ele arderá de eternidade também a eternidade. E a verdade é que muitos estão ignorando esse fator, e isso é um perigo. Logo, a pergunta para nos nortear essa noite é: você está preparado para a eternidade? Deus nos fez para vivermos eternamente. Não aqui, mas numa vida depois dessa. Quando essa vida aqui acabar, você está preparado para a eternidade? Se essa noite pode ser também a noite sua, como foi a noite de Belsazar, você está alegre, está feliz, está bem, vou na igreja, estou bem, minha família está bem. Mas se essa noite for para você, como foi a noite de Belsazar, você está preparado para a eternidade?
Seja sincero. Se hoje a morte bater a sua porta e falar, ei, vim te buscar, você vai falar assim, está tranquilo, eu sei para onde eu vou, eu tenho convicção para onde a minha alma vai ser entregue e aonde eu vou ficar durante a eternidade toda. Isso é preparação. Você se sente assim? Olha, quero fazer alguns apontamentos que vão gerar para mim e para você coisas muito importantes ou que vão nos preparar para o encontro ou nos preparar para a eternidade. A primeira coisa que eu quero introduzir sobre essa palavra aqui é que para nós nos prepararmos para a eternidade, nós não podemos desperdiçar as oportunidades. E aí, olha comigo lá o versículo de número 22. E tu, seu filho, filho de Nabucodonosor, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Olha para cá. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades. O problema do homem que está perdido e cativo na perdição do inferno é porque ele desperdiçou as oportunidades. Sejamos sinceros quando lemos esse texto. Deus escreve com mão humana na parede, Mene, Mene. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Belsazar, é hoje. Deus dá chance ao homem de arrependimento. Pode ser que Deus tenha trazido você à igreja hoje como sendo a última chance para arrependimento. Pode ser que Deus tenha feito você se conectar aos nossos canais virtuais hoje para te dar chance de arrependimento. É disso. E Belsazar é um homem que desperdiça a oportunidade. No caso dele era a última. Sabe como? Belsazar testemunhou as obras de Deus que foram construídas ou realizadas dentro da sua casa. Belsazar tinha provavelmente a mesma idade de Daniel. Sabe o que isso significa? Ele presenciou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele também presenciou que tinha um quarto anjo que passeava no meio da fornalha. Ele viu o sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo anterior, para o capítulo 4 aqui do livro de Daniel, nós vamos ver seu pai, Nabucodonosor, cheio de arrogância e de pompa, se achando um superior, um maioral. Deus se apresenta para Nabucodonosor e fala assim, você acha que você é isso mesmo? Então eu vou revelar para você quem eu sou. Deus toma a consciência, não toda a consciência, mas toma o juízo de Nabucodonosor. Este começa a viver prostrado. A escritura diz que seu corpo começa a nascer pelos, algo como se fosse penas de águia sobre ele, e ele começa a comer a relva como se fosse um animal, e ele vive como um animal ali. Doravante vivia no alto trono e por governar o maior império existente na época, por ser o maior dominador do império existente da época, agora está prostrado, de joelhos, comendo a erva do campo, comendo mato, comendo capim. Belsazar vê o seu pai nessas condições, mas ele também vê o quebrantamento de Nabucodonosor. Ele vê a humilhação de Nabucodonosor e diz, não, eu achava que eu era grande, mas grande é o Senhor, Deus dos exércitos. Eu achava que eu era majestoso, mas toda majestade está em Deus, o Senhor dos exércitos. Eu achava que eu tinha poder, mas o verdadeiro Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos exércitos. Isso é quebrantamento, isso é conversão, é de um homem que se entrega totalmente a Deus. Belsazar vê tudo isso acontecendo na sua casa, e mesmo assim ele desperdiça as suas oportunidades. Segunda coisa, ele também desperdiça as suas oportunidades porque ele desprezou o conhecimento de Deus e não deu glória a Deus mesmo conhecendo os feitos de Deus. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer num homem é ele conhecer os feitos de Deus, a grandeza de Deus, e viver em desacordo com os princípios e as normas de Deus. Parece que virou rotina nos nossos dias as pessoas viverem próximos da igreja, mas longe
de Deus e da salvação. É isso que está acontecendo aqui. Belsazar cresce vendo seu pai totalmente entregue a Deus, convertido, mas ele vê milagres, vê sinais, mas ele ignora, e o final da vida dele é uma perdição de eternidade a eternidade. Se a gente quer se preparar para a eternidade, a gente precisa aprender a agarrar as oportunidades. E a oportunidade que Deus está dando para a gente hoje é de reparar algo em nós, é de consertar algo na nossa vida, é de pegar a nossa vida, fazer um verdadeiro check-up espiritual e olhar para dentro e dizer assim: Deus, isso está errado, isso está errado, e isso está errado. Eu estou na igreja do Senhor, estou na casa de Deus, estou diante do Senhor, e eu quero que hoje o Senhor venha e renove, restaure minha vida, conserte isso que está errado, porque hoje pode ser a última oportunidade que Deus está dando a mim e está dando a você. A segunda coisa que eu quero introduzir para nós pensarmos essa noite é que, se a gente quer se preparar para a eternidade, troca o slide para mim, por favor. Nós não podemos nos entregar aos prazeres carnais. Troca o slide para mim, por favor, é o próximo. Nós não podemos nos entregar aos prazeres da vida aqui. Quando nós lemos o texto, e eu começo com o verso 1, diz assim, Daniel 5:1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Irmãos, quem quer se preparar para a eternidade não pode se entregar às coisas da carne. E um produto de entrega das coisas da carne está relacionado a você se entregar às coisas que produzirão ruína. O rei vai dar festa no dia da sua morte. Naquela noite, como eu já disse, Dario estava desviando todo o seu exército às margens do Eufrates para tomar a Babilônia. Irmãos, enquanto seu inimigo planeja sua derrota, você, ou Belsazar, está festejando uma festa no dia da sua morte. Irmãos, quantos estão assim? Nosso inimigo já traçou uma armadilha para nos pegar, e talvez esse seja o nosso último dia de vida. Uns estão se alegrando e outros estão festejando, mas naquele dia não deveria ser outro dia a não ser um dia de reflexão a respeito das coisas eternas. O rei dá uma grande festa no dia em que ele vai morrer. A segunda coisa que acontece quando a gente se entrega aos prazeres é que o rei vai liderar os nobres, os ricos da Babilônia em uma festa regada a embriaguez e cheia de sensualidade, na mesma noite em que ele também vai morrer. Diz os versos 2 e 3, que havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Irmãos, um outro erro que o homem faz hoje é se entregar aos vícios. O vício aqui é o vício da bebedeira, é o vício do álcool, é onde muitos que se dizem cristãos estão se envolvendo. Pessoas que se autodenominam cristãos estão se enveredando pelo vício do álcool, pelo vício da bebida, pelo vício da droga. Irmãos, o vinho é escarnecedor. O discurso cristão hoje é: pastor, eu bebo socialmente. Não, nós não bebemos, a gente bebe água, suco, refrigerante. Crente não bebe cerveja, crente não bebe vinho, uísque, qualquer outra bebida que seja alcoólica. Não, isso não comporta com a fé cristã. Pastor, por quê? Olha, eu tenho algumas orientações para você. A escritura diz: não vos embriagueis com vinho. Então pode beber? Não.
Não pode. Não pode se embriagar, mas também não pode beber. Ele não está dizendo que você pode beber. A Escritura diz também que nós não devemos ser dados ao vinho. A Escritura também diz também que se o comer escandaliza teu irmão, se o beber escandaliza teu irmão, você não deve fazer isso. Não há escândalo nenhum. Chega no bar aqui de Bom Retiro, com a Bíblia na mão, agora depois do culto, me dá uma cerveja aí. Ué, vê? Aquilo que você faz no oculto pode, você não pode fazer no público. Irmãos, aquilo que eu faço no oculto, eu posso fazer onde todos vão ver. É disso que nós estamos falando. O cristão deve viver uma vida diferenciada. Nós olhamos para as práticas mundanas e de alguma maneira a gente acha que pode reproduzir. E isso vem da embriaguez, isso vem da sensualidade, de uma vida promíscua, de uma vida profana diante de Deus. O mundo vive na podridão dos vícios, da sexualidade livre. E nós achamos que preparados para a eternidade nós estaremos vivendo na bebedice, vivendo no adultério, vivendo na fornicação, vivendo nas práticas sexuais ilícitas. Não dá. Aquele que está se preparando para a eternidade abre mão dos prazeres carnais. E no fato de abrir mão dos prazeres carnais não comporta vícios, pecados originários da sensualidade. Não dá. Porque eu não posso fazer do templo de Deus, que sou eu e você, membro de uma meretriz. Não dá. Deus quer nos encher com a sua glória, com a sua santidade, e onde o pecado habita, e onde os vícios estão enraigados em nós, não comporta. E aí é um texto que eu gosto demais. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, sem uma vida digna, ninguém verá o Senhor. Terceira coisa do problema dos prazeres carnais é que o rei promove uma festa, e nessa festa ele profana as coisas sagradas. Versículo número 3 que a gente acabou de ler, diz que ele manda pegar as taças de ouro, de prata, que eram usadas, que eram utensílios do culto divino, manda trazer. Meu pai Nabucodonosor, quando tomou Israel, ele trouxe os utensílios do culto, e nos utensílios do culto estava prata, ouro, o candelabro, as taças sagradas. Traz isso para cá, e nós vamos encher a cara, e nós não vamos beber em qualquer copo não, nós vamos beber nas taças que são usadas para o culto a Deus. Irmãos, isso é uma profanação das coisas sagradas. Parece que nós neste tempo também nos habituamos com o sagrado. Nós estamos na igreja, trabalhamos para Deus, nos envolvemos com as coisas de Deus com uma vida suja. E a gente acha que Deus não está vendo e que Deus não vai trazer juízo e julgamento para mim e para você por conta disso. Belsazar pega do sagrado e o profana. Isso é pecado. E ele achou que, está tranquilo, Deus não vai trazer juízo e julgamento para mim por conta disso. Mas ele estava enganado. A quarta coisa, que é um problema de se mexer ou de se viver com os prazeres carnais, é que o rei promove uma festa idólatra ao darem louvor aos deuses que foram fabricados por mãos humanas. Eles começam a celebrar aos deuses da prata, do ouro, da pedra, da madeira, de tudo começam a celebrar. Irmãos, Deus detesta a idolatria. Deus não suporta a idolatria. Sabe por que Deus não suporta a idolatria? Porque a idolatria vai em contrariedade a quem Deus é. Se Deus é criador e eu exalto uma estátua de madeira, de bronze ou qualquer outra coisa do gênero, isso é idolatria. Eu dou a glória de Deus para outras coisas, e Deus não divide a sua glória, Deus não a compartilha com homem nenhum. E isso não acontece só com as coisas de madeira.
Nós idolatramos casa, nós idolatramos marido, esposa, filhos, idolatramos carro, idolatramos bens, idolatramos dinheiro, idolatramos emprego, idolatramos uma série de coisas. E isso se torna uma idolatria para nós, porque nós priorizamos essas coisas, ao invés de priorizarmos ao Senhor. E eu tenho visto tanta idolatria nos nossos dias. Pessoas que dizem assim, pastor, eu preciso ganhar mais dinheiro. E dinheiro tem sido um Deus. Olha, como o demônio Mamon tem agido, trabalhado na vida de tantas pessoas. Na adoração a Mamon, elas não têm tempo para Deus, para a igreja, para servir, para se envolver, para uma vida devocional, para ter intimidade com Deus, não tem tempo para nada. São as idolatrias do nosso tempo. Beltesazar é idólatra e Deus traz juízo, julgamento para ele por conta disso. Não ache você que Deus não fará isso comigo e contigo. Você entende que hoje é noite do concerto? Você entende que hoje é noite de nós abandonarmos os prazeres da carne, aquilo que a gente gosta, porque a prioridade não é aquilo que eu vou construir aqui, a prioridade é a eternidade. Tantas pessoas não estão conectadas com Deus, com a vida na igreja, porque estão amarradas a coisas dessa terra, coisas perecíveis e que vão terminar. Idólatras, idólatras, idólatras. Deus trará juízo, julgamento para todos aqueles que estão vivendo dessa maneira. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro princípio de Deus para nós essa noite: não endureça o coração para as mensagens de Deus. Não endureça o coração para aquilo que Deus vai falar com você. Esse é um problema que nós vamos ver aqui na vida de Beltesazar. Diz os versículos 5, 6 e 9 assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Na mesma noite apareceram uns dedos na mão de um homem, escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, aí junto os seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro. Verso 9. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. Irmãos, nós não podemos endurecer o coração para as mensagens de Deus. Nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, e Deus tem falado no nosso coração. Deus fala através do grande, mas Deus fala através do pequeno. Deus fala do sermão pregado na igreja. Deus fala daquilo que você ouve no rádio, daquilo que você ouve na TV. Deus fala através de uma mensagem de WhatsApp. Deus fala para você através de uma foto no Facebook que alguém compartilhou. Deus está falando conosco. E a mensagem de Deus tem que trazer para mim e para você perturbação. Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Nós precisamos estar perturbados em vivermos na prática do pecado e acharmos, não, Deus vai me julgar, ou Deus vai trazer juízo para a minha vida se eu continuar a viver dessa maneira. É disso que nós estamos vendo aqui. Deus pega o pecado que está vivendo o Beltesazar e o perturba. Você consegue ver? Eu gosto da última parte aqui do verso 9. E os seus joelhos estavam como que batendo no outro. Isso é medo, isso é pavor. Ele está apavorado. Irmãos, vamos ser sinceros. Obrigado. Vamos ser sinceros. Você vê uma mão na parede e o dedo conforme a mão de um homem, e ele começa a riscar umas coisas que você não está entendendo ali. Amigo, no mínimo você vai ficar morrendo de medo. Ele olha aquele cenário e ele diz assim: que negócio é esse? O que é isso? No meio dos prazeres, Deus traz perturbação. Deus deixa o coração de Beltesazar perturbado. E a perturbação que Deus provoca deveria fazer com que
aquele ato, aquele sobrenatural que está acontecendo ali, trouxesse uma tomada de decisão para Belsazar, mas não. E aí não é o suficiente. Ver o sobrenatural para muitos não é o suficiente. Ver Deus fazendo coisas extraordinárias para muitas pessoas não é o suficiente. Deus então faz o seguinte: vou mandar meu filho, meu servo. Agora vai mandar Beltesazar, que é o nome babilônico de Daniel, vai enviar Daniel. Nós vamos encontrar isso. E a segunda coisa que Deus faz aqui é que Deus nos confronta, ou Deus confronta os pecadores através dos seus servos que são fiéis a Ele. Verso 12: porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele trará a interpretação. Quando o homem não escolhe crer por produto de um sinal ou de algo sobrenatural de Deus, Deus manda os seus filhos lhe trazerem uma resposta direta dos céus. E o texto, ao falar de Daniel, é tremendo. Olha, o Espírito dos deuses está nele, o Espírito do Senhor está agindo e operando sobre a vida dele. Há um Espírito excelente agindo por intermédio dele, ciência, entendimento, interpretações. O sobrenatural de Deus está acontecendo através da vida de Daniel, e é esse enviado para trazer uma mensagem. Mas Beltesazar continua com o coração endurecido. O resultado de um coração duro é uma eternidade sem Deus e na perdição da tribulação do inferno. Ele vê o sinal e ele não crê. Daniel é muito direto para ele, e a gente fica chocado aqui, porque Daniel está diante do imperador do Império Babilônico, e ele diz assim: eu vou te dar ouro, vou botar uma argola no seu pescoço de ouro, vou te vestir de púrpura, você vai ser o terceiro dominador de todo o império. Daniel olha para ele e fala assim: essas riquezas fiquem para você, eu não quero nada disso, eu vim aqui e eu vou trazer um recado de Deus para você, e o que eu vou falar você não vai gostar. O profeta não é apegado ao ouro, o profeta é apegado às palavras de Deus para o seu tempo. Ele não faz concessão, me dá aqui, eu vou não vou não. O que está acontecendo aqui é juízo e julgamento de Deus sobre a sua vida, Beltesazar. Esse é o recado, essa é a mensagem. Mesmo Beltesazar ouvindo uma mensagem dura, ele não se converte. Ele diz assim para Daniel: bota ouro, linho, púrpura nele, isso aí, beleza, gostei, você interpretou bem, vou continuar a vida. Espera aí, enquanto eu continuo a vida, Dario está abrindo a porta dos fundos da igreja, e ele vem com uma espada na mão, e ele vai tirar a vida de Beltesazar. Irmãos, nós abrir mão das oportunidades de Deus, precisamos abandonar as práticas, os desejos carnais que nós temos vivido, as coisas que não competem ao reino, para vermos o que Deus tem para nós. Deus tem falado ao meu coração e ao seu. O problema é que a gente está com o coração endurecido. Sabe por quê? Porque eu não quero mudar. Deus está falando, sim, mas pastor, eu não quero. Eu não quero me submeter, eu não quero me dobrar, eu não quero me humilhar, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero. Eu quero viver a vida como eu quero, do meu jeito, dos meus gostos. Tá bom, tudo bem. Só que a vida do jeito que você quer resultará numa eternidade inteira na perdição do inferno. Quarta e última coisa que quero aplicar com você essa noite aqui. Não há como fugirmos do tribunal de Deus. Não há como fugirmos da justiça de Deus. Parece, irmãos, que nós esperamos que Deus seja injusto. É assim, nós erramos e pecamos. Quando Deus traz julgamento, justiça para nós, a gente fala: Deus, por que o Senhor fez isso?
Eu esperava que o Senhor fizesse diferente. Espera aí. Eu digo para Deus assim: Deus, o Senhor que é justo. Eu esperava que o Senhor agisse de maneira... No meio da orgia, no meio da bebedeira, da bebedice, Deus traz um recado àqueles homens. Mene, mene. Deus repete uma frase. Os dias de Belsazar estavam contados. Não apenas o seu reino, mas os dias estavam contados. E na conta de Deus, aquele era o último. Deus decidiu trazer fim, não só a Belsazar, mas também a todo o império babilônico. O período do governo dele agora acabou. Durante todos aqueles anos, Deus deu várias oportunidades de conversão a Belsazar. Ao longo da nossa vida, Deus nos dá várias oportunidades para nos convertermos, para nos voltarmos ao Senhor. Mas como Belsazar, muitas pessoas continuam recusando e recusando. Mas irmãos, chega um dia em que Deus diz: Mene, mene, basta, acabou, já chega. E traz juízo, justiça, e é o nosso fim, e a nossa vida acabou. A segunda palavra dita por Deus aqui é tekel. Seu significado é que Deus o pesou na balança e o achou em falta. Irmãos, ele tomou nota das oportunidades que ele havia rejeitado. Deus anotou os convites que havia feito a ele e ele havia desprezado. Deus escreveu na parede os pecados ocultos e conhecidos, as bebedeiras, a rejeição às coisas santas, a resistência às coisas espirituais. Tudo isso Deus colocou na balança. A balança significa que eu estou contando um peso. Deus diz: tekel, eu estou colocando na balança, eu estou contando todas as vezes que eu te dei a oportunidade para você mudar. E quando Deus coloca as oportunidades na balança, Deus olha para Belsazar e vê ele em falta. Irmãos, uma vez que Deus não julga o homem imediatamente, os ímpios chegam à seguinte conclusão: Deus não vai fazer nada, eu posso continuar da mesma maneira. Se no ato de nós pecarmos, Deus nos desse uma punição, talvez os ímpios não pecariam tanto. Mas como Deus, diante do nosso pecado, Ele nos dá tempo para arrependimento, o homem continua nas suas práticas. O problema é que chega um dia que Deus diz: Mene, acabou. E quando Deus diz Mene, acabou, Ele diz: tekel, eu estou pesando a sua vida. Qual é o resultado? Deus pega o resultado de Belsazar e vê: cara, tu está em falta, tu está perdido. E aí Deus diz o quê? Parsim ou Pérez, que vão ter o mesmo significado. A palavra aqui do original hebraico vai significar que é algo dividido. Pérez significa, ou quer dizer, dividido. Deus dividiu o seu reino e acabou. O império que era babilônico, um só, agora não é mais. Agora é Medo e agora é Persa. São dois reinos, são dois impérios. Deus vai dividir o seu reino, Deus vai dividir a sua casa. Deus está dizendo: chega, o seu reino vai ser dividido, vai ser destruído. Irmãos, o reino que havia sido do seu pai Nabucodonosor, agora já era, agora era reino, passaria a ser Medo e Persa. Não foi, irmãos, apenas um reino humano que Belsazar perdeu. Ele também perdeu o reino de Deus. Ele também perdeu o reino dos céus. Perder o reino aqui na terra é pequeno diante de perder o reino dos céus. E esse foi o maior problema na vida de Belsazar. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus espera de mim e de você um posicionamento para que nós vivamos
tudo aquilo que Ele espera de nós. Nós não podemos achar que vamos viver a vida e Deus não trará justiça e julgamento para mim e para você. Deus disse várias vezes em vários textos. Eu gosto de um, Lucas 12:20. Louco, insensato, se essa noite pedirem a tua alma, o que você tem preparado? Você concorda que hoje é o dia de nós nos arrependermos diante do Senhor? Você concorda que hoje é o dia de nós nos voltarmos para Deus? O profeta Isaías, lá no capítulo 55, versos 6 e 7, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sabe o que você está vivendo hoje aqui? Uma oportunidade de Deus de mudar a sua história, seus pensamentos, seu jeito de ser, seu jeito de viver. O problema é que a gente, diante de Deus, diante de uma mensagem de Deus para nós continuamos com o coração duro e a gente é incapaz de receber a palavra e de mudar de atitude. Quando a gente fala de eternidade, nós estamos falando de coisas que durarão a eternidade inteira. A gente não entende muito bem isso, mas não tem fim. Irmão, amigo, não seria melhor você passar 30, 40 anos se submetendo às leis de Deus, à sua palavra, vivendo como Deus quer, e o resultado disso, uma eternidade toda ao lado de Deus, onde você vai ser alegrado, vai viver feliz, vai ser abençoado? Não seria melhor? Mas muitas pessoas rejeitam tudo isso. Eles querem os prazeres dessa vida. Pastor, eu quero beber, eu quero os vícios, eu quero os prazeres carnais, eu quero me prostituir, eu quero me drogar, eu quero viver como esse mundo quer, eu quero ser arrogante, eu quero ser soberbo, eu quero viver como eu quero. Aí a eternidade chega. Aí chega o dia em que Deus diz assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim, acabou, chega, sua vida acabou. Eu estou contando você, eu estou medindo a sua vida. Chega, chega. Há um dia que chega, e quando este dia chegar, o que será de mim e de você? Sabe, Belsazar abriu mão da última oportunidade que ele tinha. Eu não quero ser profeta do caos, eu não quero ser fatídico, eu não quero ser pessimista, mas pode ser que hoje seja sua última oportunidade. E o que você vai fazer diante da oportunidade que Deus está te dando hoje? Vamos abaixar a nossa cabeça? O Ministério de Adoração vai adorar a Deus com uma canção de ministração para a gente. E eu gostaria muito que enquanto eles estiverem adorando, você possa olhar para dentro e responder: eu estou preparado para a eternidade, sim ou não? Eu estou preparado. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar,
a você essa noite. Se hoje for a sua última oportunidade ou não, mas você é capaz de não endurecer, mas de amolecer o seu coração e receber Jesus por Senhor da sua vida, eu gostaria de orar por você. Alguém que está com a gente, você que está pela internet acompanhando a gente, você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você quer deixar Jesus ser Senhor da sua vida? A eternidade é algo real. Há uma vida depois dessa vida, mas há uma morte depois desta morte, que espera a mim e a você. Uns receberão vida e vida abundante, que é a promessa de Jesus. Outros receberão a morte eterna, porque o que a gente faz aqui prepara a gente para a eternidade. A maneira como a gente vive aqui determina onde nós vamos viver na eternidade. As nossas escolhas aqui determinam aonde nós vamos viver por toda a eternidade. E eu perguntaria a você essa noite, está com a gente, está acompanhando a gente na internet, você quer entregar a vida a Jesus hoje? Eu quero orar pela sua vida. Todas as pessoas estão com os olhos fechados aqui, tem ninguém olhando para você. Abra seu coração agora. Ouça tão somente agora a minha voz, porque agora eu, você e Jesus. E Jesus te faz um convite. Você quer se preparar para a eternidade? Quer entregar a vida a Jesus? Quer dizer, Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Eu te entrego minha vida, governa a minha vida, ser sobre mim. Eu, a partir de hoje, quero ser do Senhor. Você quer? Eu quero orar com você. Você tem que fazer um gesto. Você quer receber esse negócio? Você quer tomar posse da salvação para a eternidade que só Jesus pode te dar? Você tem que tomar uma posição. Tem que tomar um ato. É grande demais o que Jesus já fez. E algo você tem que fazer. Você tem que dizer, eu quero. Eu quero entregar minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu te entrego a minha vida nessa noite. Faz um gesto. É a posição para receber. Levanta a mão e diz assim, olha, eu quero. É para mim. Eu quero receber. Porque hoje pode ser minha última chance. E Deus está te dando essa noite. Alguém? Alguém? Que está com a gente aqui? Não consigo identificar você que está em casa, mas quem está aqui eu consigo. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Você que nunca entregou a vida a Jesus, você que está afastado do Evangelho, quer voltar hoje, dizer, Jesus, hoje eu quero. Eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Alguém? Alguém? Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra que nós pudemos ouvir do Senhor para nós essa noite. Deus, eu quero orar por vidas que estão hoje aqui na igreja, tantas pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, ouvindo, Deus, essa mensagem, a palavra do Senhor, pessoas que vão nos ouvir depois. Senhor Jesus, eu oro para que hoje não seja mene e mene na vida deles, que hoje não seja o dia que o Senhor vai dizer, acabou, a vida chegou ao fim, está na hora do encontro, está na hora da justiça, está na hora do julgamento. Por isso, Deus, a minha oração hoje é, Senhor Jesus, tem misericórdia de vidas aqui. Fala, Senhor, a cada coração ainda hoje, e que aqueles que estão andando errantes, em práticas não condizentes à Tua palavra e o Teu Evangelho, possam, Deus, se arrepender e mudarem de atitudes. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus é perdoador, perdoará as nossas faltas, as nossas falhas e os nossos pecados. Ele mudará o nosso caminho, se nós tão somente escolhermos nos convertermos ao Senhor. Deus, que a Tua palavra ache morada em cada coração,
nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos prepara cada dia para o nosso encontro com o Senhor. É a nossa oração, Deus. Nós fazemos a Ti, gratos, no bendito e no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.